prova social. Quando eu comecei a aprender sobre gatilhos mentais, foi esse o gatilho que eu comecei a mais distinguir no meio da rua. Foi esse gatilho que eu comecei a mais entender e diagnosticar. Definitivamente o seu marketing vai receber mais sims se você souber orquestrar esse gatilho com integridade. E nesse próximo vídeo eu explico o que é e como você pode usar. Opa, aqui é o Érico, e nesse vídeo eu vou te falar sobre um gatilho, um ingrediente que você pode colocar na sua comunicação que vai aumentar drasticamente a sua probabilidade de vender alguma coisa. Antes de explicar esse gatilho, deixa eu te explicar um pouco sobre o que é vender. Vender é você fazer uma proposta, uma oferta para alguém e essa pessoa decidir sobre a oferta. Então vender é você causar uma decisão e causar uma decisão ao seu favor. E essa decisão pode ser para comprar um produto, ou seja, para aceitar um projeto. Pode ser, eu posso vender a ideia para minha família de sair de férias para um lugar em particular, por exemplo. E se você acrescentar esse gatilho, todas as vezes que você acrescentar esse gatilho, se você acrescentar esse ingrediente, você vai aumentar drasticamente a probabilidade de você vender. Eu falei em outros vídeos passados sobre outros gatilhos que você pode acrescentar, por exemplo, o gatilho da autoridade, o gatilho da prova. Então, se você ainda não viu esses vídeos, vale a pena conferir. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o gatilho da prova social. O que eu quero dizer com isso? A venda, como eu disse, é um processo de decisão. E a maioria das pessoas, quando ela decide, ela não só decide baseada em informação. E por quê? E eu falo isso não só os seres humanos, mas também os animais. E por que isso? Porque a gente está bombardeado de informação. Se a gente tivesse que analisar tudo que a gente precisa analisar para fazer uma decisão, se a gente vai no restaurante A, ou no restaurante B, ou no restaurante C, ou se a gente vai comprar o carro A, o carro B, ou o carro C, ou se a gente vai cortar o cabelo do jeito A, B ou C, se a gente tivesse que analisar todos os prós e os contras desse tipo, para dar a decisão, o nosso cérebro ia fundir, porque é muita informação. Então o que acontece? O seu cérebro, assim como o meu, assim como o cérebro de animais, tem atalhos de decisão. Isso é, ele olha para certas características que vão indicar para que ele faça uma decisão, isso é, para que ele compre ou não um certo produto ou serviço, sem ele ter que passar pelo esse processo de informação. E um dos maiores gatilhos que existem é a prova social. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, basta você comprar um livro Armas da Persuasão do escritor Robert Cialdini, mas eu vou explicar basicamente como é que ela funciona no modo empírico. Um dia eu estava em Londres e um grande amigo meu me convidou para tomar um café em Londres. Ele sabe que eu amo café e a gente foi lá para Clerkenwell. E se você conhece Londres, você sabe onde é. Se você não conhece, não faz muita diferença não. E lá em Clerkenwell a gente saiu porque tinha uma rua onde tinham famosos cafés. E a gente saiu naquela rua e lá naquela rua a gente se deparou com dois cafés. Um café chamava Caravan, ainda chama Caravan, estava lá na esquina. E o outro café chama Nero, enfim. Quando eu olhei para aquele Caravan, o Caravan estava cheio, tinha até fila para entrar nele, tinha fila para pegar uma mesa nele, e o Nero estava vazio. Logo, intuitivamente, tanto eu quanto meu amigo, que a gente não conhecia necessariamente aqueles cafés, assumimos que o Caravan é melhor do que o Nero. Então o que acontece? O cérebro da gente pensa o seguinte: se tanta gente fez aquela decisão, deve ser porque aquele café é bom. E se tanta gente fez a decisão de não ir pro Nero, deve ser que é bom, deve ser que é ruim. E a gente eu acho que a gente passou uns bons 40 minutos para conseguir uma mesa no café. Como eu sou um aficionado por café, eu sou viciado em café, eu amo apreciar café. Eu fiquei 40 minutos, ou por volta de 40 minutos, na fila do café, sendo que eu tinha uma outra opção ao vivo. Agora, a grande sacada é o seguinte: eu não li nada sobre os dois antes de fazer essa decisão. Eu não estudei todas as reviews, as resenhas para fazer aquela decisão. Eu tomei a decisão baseado em um atalho de decisão. E esse atalho foi acionado, vamos dizer, pelo gatilho mental da prova social. A gente está constantemente procurando pistas no mundo de como a gente deve decidir. E se muita gente está decidindo para um lugar, a gente assume que aquele lugar é melhor. Se você andar de carro num lugar e você tiver 2 restaurantes, as chances são que você vai assumir desse jeito. Sabendo, esse fenômeno é chamado de prova social, e por mais interessante que isso pareça,
ele não só funciona com seres humanos, não. O fato da gente decidir isso é uma espécie de mecanismo de sobrevivência para a gente como espécie. E se você analisar manadas, existe até um famoso efeito que chama efeito manada. O que é o efeito manada? Se você pegar uma manada de touros, uma manada de búfalos principalmente, se de repente um búfalo sair, ou vários búfalos saírem correndo igual um louco numa direção, os outros saem correndo naquela direção também. E por que eles fazem isso? Porque eles são idiotas? Não, porque eles falam assim, cara, eu não tenho tempo para acessar toda a informação que eu preciso para saber se eu preciso gastar energia para correr ou não. Eu não tenho esse tempo. A maioria das vezes eu não tenho esse tempo, então logo antes de esperar para ver se tem realmente um lobo vindo aí caçar a gente, eu vou correr primeiro para depois analisar. E o ser humano é assim. Num vídeo passado eu expliquei o que é o gatilho da prova, e eu queria distinguir aqui para vocês que é muito importante a diferença entre prova e prova social. Mesmo exemplo do café, uma fila de pessoas no café, uma fila de pessoas entrando para tomar um café, aquilo indica, é uma prova social, que aquilo indica que o café é bom, mas não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é bom, só quer dizer que tem uma fila. Inclusive, grandes caras de boate costumam fabricar essas filas, não deixar o pessoal entrar para fazer uma fila na frente da boate, para você achar que a boate tá sempre bom, você entra na fila, chega na boate, tá vazio lá dentro. Então, assim, não quer dizer necessariamente que é bom. Isso é uma prova social. A prova em si, que eu falei do gatilho da prova, se você procurar aí gatilho mental prova, do Érico Rocha, é alguém sair daquele café e te postar, e te testemunhar que aquela experiência foi boa. Então, basicamente, se eu tivesse um cliente saindo, me testemunhando, olha, aquele café realmente é muito bom, eu acho que você deve comer, o prato X tal foi bom, o serviço é bom, a qualidade é boa, isso é uma prova. E o que acontece? A prova, para fazer efeito, ela não necessariamente precisa de muitas. Claro que quanto mais ela tiver, melhor. Então, se uma pessoa te dá esse testemunho, já é uma prova. Já a prova social não funciona como uma coisa só. E às vezes prova se confunde com prova social. Porque quando você tem muitas provas, então você tem uma grande quantidade de pessoas falando que isso é bom. A prova social e a prova se intersecionam. E isso causa um coquetel muito poderoso no processo de decisão. Então, não só você tem prova social, como você tem prova. E às vezes você não consegue mais distinguir o que é prova social e prova, né? No exemplo do café, todo mundo está à fila, isso tem prova social. E as pessoas estarem falando no café, não, mas esse café é bom, esse café é bom. Então, a prova social interseccionou com a prova, ficou hiper mais poderoso. Se você usar o gatilho da prova... E por que eu distingo isso? Isso é uma espécie de... É como se fosse um molho de tomate. Vamos supor que o molho de tomate tem tomate, cebola e sal. E às vezes você mistura aquelas coisas todas, bate no liquidificador e parece tudo um molho de tomate. Mas se você quiser desconstruir para melhorar a sua mensagem de comunicação e ser mais efetivo na sua venda, é importante você entender que cada um são os ingredientes. Eu acredito que todo mundo tem prova e tem prova social, mas nem todo mundo pega aquele ativo que ele tem e coloca no lugar certo na hora da pessoa fazer uma decisão.